essa apresentação, essa discussão agora aqui da tarde, ela vai falar basicamente sobre as alternativas para o aperfeiçoamento do SUS. E eu fui orientado um pouco aqui pela coordenação para mudar um pouco a ordem das apresentações. Então, a gente começaria a apresentação pelo Edson. O Edson, ele é o economista do Banco Mundial para a Saúde no Brasil atualmente. Ele está acompanhando já há 2 anos, né, os projetos todos, mais, né, 3 anos, os projetos todos de saúde aqui do Banco Mundial. E ele tem muitos estudos recentes sobre a parte de eficiência do sistema de saúde, sobre a parte de recursos humanos e sobre a parte de financiamento da saúde no Brasil. Então, eu passaria a primeira palavra para o Edson, para que ele possa, pediria para colocar os slides dele, para que ele possa falar um pouco sobre a questão das propostas de reforma do sistema de saúde no Brasil. Boa tarde. Obrigado, André. Eu achei que ia ficar um tempo para ver as apresentações e pensar um pouco sobre a minha, então me surpreendeu um pouco, André, mas obrigado. Até, assim, eu espero que seja um bom início da discussão. O que eu vou apresentar aqui são alguns dos trabalhos que a gente tem feito nos últimos anos no Banco Mundial sobre qualidade do gasto público. A gente começa em 2016, final de 2016, mas foi publicado em 2017, esse relatório que chama de Ajuste Justo, que não foi só saúde, foi vários setores, incluindo educação, infraestrutura, proteção social, mas foi o primeiro na temática da qualidade do gasto. Depois a gente fez mais 2 relatórios, o que está no meio, que, além da questão da eficiência, a gente olhou mais específico em algumas áreas, tipo hospital, mercado de trabalho, integração de serviços. E, por fim, o tópico da apresentação hoje, que é um relatório que a gente fez, é uma nota de política econômica, a gente chama, no banco, que é com tem algumas propostas de reforma do sistema de saúde brasileiro. A gente fez em outros setores sobre o Banco Mundial. É claro, eu coordenei o da saúde, e a gente divulgou isso antes do início do período eleitoral, justamente para contribuir com o debate durante o período eleitoral. E, claro, depois, desde o início do governo, a gente tem tido engajamento com o Ministério em termos de implementar algumas dessas propostas. O secretário não está aqui, mas acho que a exemplo que ele apresentou na parte da manhã, acho que muitas das coisas soam como música, né, no ouvido de nós, como economistas do Banco Mundial e na área da saúde, porque acho que a nova proposta de financiamento que foi apresentada é uma mudança de paradigma no financiamento do SUS, né? Em 30 anos, isso não ocorreu como ocorreu quando a gente conversou na educação, né? Então, acho que muitas das coisas que foi falado está em linha com o que a gente discutiu. É claro, a gente não inventou, a questão da saúde entende os problemas, entende também as soluções. Então, são 3 tópicos. O primeiro, falar um pouco sobre sustentabilidade do sistema de saúde. Acho que uma discussão que a gente tem tido desde o início é que a questão da eficiência, da melhoria da qualidade do gasto com saúde, não é uma questão só do Brasil, é uma questão universal, né? O André falou um pouco mais pela manhã sobre cobertura universal em vários países, os desafios, e um desafio, sem dúvida, é a sustentabilidade dos gastos. Eu vou falar um pouco que a gente sempre discute na saúde a questão da envelhecimento populacional, doenças crônicas, mas também tem uma dinâmica própria do setor saúde, a dinâmica econômica própria do setor saúde, que influencia também o aumento dos gastos. Falar um pouco dos desafios do sistema de saúde brasileiro, que tem muito a ver com os relatórios que a gente tem publicado nos últimos anos, que identificam alguns dos desafios. E, por fim, as propostas, né? O que é que o Banco Mundial percebe como coisas, as reformas prioritárias no sistema de saúde brasileiro. Então, um pouco sobre a sustentabilidade dos gastos. Acho que o André falou um pouco disso pela manhã, mas está adicionando alguns dados. Então, assim, todos os anos, entre 2003 e 2017, você vê que o gasto per capita com o SUS superou o gasto do PIB per capita, o crescimento do PIB per capita. O gasto per capita do SUS cresceu na maioria dos anos, né? Todos os anos cresceu mais que o crescimento do PIB per capita. E você vê que mesmo durante a crise, o PIB per capita caiu uma taxa maior do que a queda do gasto per capita com o SUS, né? Para quem é economista, sabe que a gente olha não só a trajetória, mas com uma taxa de mudança das variáveis, né? E, do outro lado, aqui tem alguns gráficos da Secretaria do Tesouro Nacional que mostram que essa tendência continua, né? Aqui são algumas estimativas, mas sumarizando, em todas as estimativas de aumento de gasto,
eles são maiores do que o que é previsto na emenda do teto, né? Ou seja, tem um desafio de sustentabilidade claro. É claro, a gente está falando aqui do ponto de vista das contas públicas, né? Aqui, o mesmo padrão é observado na maioria dos países, né? Aqui tem dados da OCDE. Você vê que em todos os países, né, na média da OCDE, você vê que o gasto público com saúde sempre esteve acima, a média de crescimento, sempre esteve acima do crescimento do gasto do PIB, do crescimento do PIB. Até durante a crise de 2008, né, você vê que depois o gasto com saúde cai um pouco, né, a taxa de crescimento cai, porque tem um efeito retardatário, né, não é automático. Mas, ainda assim, você percebe que, depois da crise, a taxa de crescimento dos gastos com saúde é maior. Aqui no gráfico da minha esquerda, né, você vê que, em todos os países da OCDE, né, o crescimento do PIB per capita está abaixo do crescimento do gasto per capita com saúde, né? Então, ou seja, temos uma discussão de eficiência e sustentabilidade que não é só do SUS, não é só do Brasil, mas é universal, né? E acho que o André falou um pouco sobre os desafios num aspecto global, né? De manter e sustentar os gastos com saúde. No Brasil, tem um problema, você falou da educação de manhã. A população está mudando, vai envelhecer e vai ter menos gente na escola, menos na universidade. Na saúde é o inverso, né? Quanto mais gente, né, mais idosos, mais aumenta a população mais idosa, vai aumentar os gastos. Tem alguns gráficos sobre isso. E aí tem um aspecto, a hipótese baumoliana, né, que tenta explicar um pouco por que os gastos com saúde crescem essas taxas, né? Segundo o Baumol, em 1967, é que a saúde, basicamente, não só saúde, educação, artes, né, eles acrescentam, não acrescentam a produtividade, como os setores da manufatura, né? Dos carros, telefone, etc. Ou seja, você tem aumento de produtividade que na saúde, nos outros setores, né, serviços que chamam não produtivos, não aumenta tanto quanto. Porém, a taxa de salários, né, a massa salarial, tem que crescer igual para manter a equivalência, né? O que significa que na saúde, tem outros setores, mas, claro, especificamente a saúde, a taxa salarial, a massa salarial cresce em excesso da produtividade, do aumento da produtividade. E se você for em qualquer país do mundo, posso dizer qualquer, a maioria dos gastos com saúde realmente é com força de trabalho, né? Aqueles gastos com o SUS aqui entre 2003 e 2017, a maioria desses gastos é impulsionada pela massa salarial, né? Então, assim, realmente faz, do ponto de vista econômico, macroeconômico, vamos dizer, tem um sentido, né? Claro que aí tem toda a controvérsia, tem muitos estudos falando que não, tem outros estudos provando a hipótese baumoliana, mas é uma discussão que vai além da discussão sobre envelhecimento populacional e além do crescimento da carga de doenças crônicas, população de tecnologia. Ou seja, tem uma dinâmica econômica do setor que também impulsiona o aumento dos gastos. Aqui, os gráficos que já foi mostrado de manhã sobre, primeiro, de um lado, o IPCA da saúde, plano de saúde. Acho que o Sérgio fez o caso bem claro que os planos de saúde crescem em umas taxas maiores. O Cláudio está aqui do meu lado, né? E o Leandro, uma discussão interessante. Mas tem uma coisa interessante sobre a coisa dos índices de preço em saúde, é que índice de preços, em geral, eles levam em conta a quantidade do serviço, né? Se aumenta a produtividade do setor, o setor diminui o índice de preço, né? A produtividade do trabalho aumenta, né? Na setor saúde, a gente não consegue fazer isso com a mesma previsibilidade, porque os ganhos de produtividade na saúde são qualidade, né? Então, assim, essa coisa do índice de preço na saúde ser mais alto não é tão verdade assim, né? No dia que você fizer um ajuste, tem alguns estudos que fazem esse ajuste de qualidade, conseguem calcular mais ou menos 4% a menos do índice de preço, justamente porque a gente não consegue capturar qualidade nesses índices de preço, né? Uma cirurgia que foi bem mais feita, aumentou a qualidade de vida do paciente, melhorou o tempo de recuperação, etc. Mas, voltando à hipótese baumoliana, você vê que aqui são dados dos Estados Unidos, mas tem uma série histórica interessante, mas justamente para mostrar que nos outros setores, né, você vê os azuis, a produtividade aumenta e cai o custo de produção, né? Quanto saúde, educação, artes, outras coisas que o Baumol falava, todos eles aumentam e, assim, em qualquer país a gente observa essa dinâmica. Então, assim, maior eficiência é uma agenda global, não é uma agência só do Brasil. Aqui a gente tem dados da União Europeia. Tem esse estudo que fala que 25% do gasto total da União Europeia poderia ser melhor utilizado se os gastos com saúde fossem mais eficientes. E aqui do lado, a gente tentou fazer isso aqui no caso do SUS, estimar o que seriam os ganhos de eficiência se o sistema fosse mais eficiente, né? Quais são os ganhos, quais são a perda de desperdício, vamos dizer, né? E aqui tem um estudo da OMS, acho que dos globais é o único que a gente consegue ainda identificar, já um pouco de 2010, já um pouco desatualizado, mas acho que ainda consegue ilustrar um pouco a discussão. A OMS estimava em 2010 1,4 trilhões de dólares perdidos anualmente na saúde
por ineficiência, né? E aí eles fazem a divisão por diferentes aspectos, né? Ok. Aí, eu acho que o próximo ponto fala um pouco sobre a eficiência do gasto público com saúde no Brasil. Aí eu me lembrei na discussão de manhã, adicionei isso de última hora, que esse paper aqui, 2 economistas do Banco Mundial, 2 dos bons economistas, o terceiro é o André, que fala um pouco, assim, a questão é se o gasto público com saúde aumenta ou não, melhora ou não os resultados, né? No caso aqui, utilizaram mortalidade infantil, etc. Acho que um ponto que eu gostaria de fazer, e há um tempo atrás saiu um artigo no Lancet falando que a austeridade mata, tem um paper também feito na Grécia, em Portugal, mas é verdade que a austeridade mata, mas eu espero que eu possa mostrar que a eficiência também mata, né? E aqui tem esse estudo do Filmer e Prickett, que eles analisam o impacto do gasto público numa amostra de países e, não surpresa, o gasto público com saúde não diminui muito a mortalidade infantil. Claro, eu tenho os dados, eu posso passar, também pode achar na internet, ou seja, assim, a relação entre mais gasto e resultados não é direta, não é linear, né? Assim, ele até argumenta no paper. O Brasil é um dos casos que não é linear, esse aumento do gasto, aumento do resultado, melhora dos resultados, porque depende da efetividade do gasto público, né? Não adianta botar mais dinheiro na saúde se esse dinheiro não for efetivo. E eu espero que nos próximos slides eu possa fazer o ponto que esse é o caso no Sistema Único de Saúde. Tem que fazer o caso na assistência suplementar um dia. Então, assim, nos últimos 30 anos, assim, vocês sabem muito bem disso, a discussão sobre o SUS tem sido sobre subfinanciamento, né? É o samba de uma nota só, né? Só subfinanciamento. A gente não discute na eficiência, porque o sistema é subfinanciado, né? E é verdade, o André já falou pela manhã, você pega qualquer país de renda média, acho que o Brasil fica só acima da Índia e da China, nos BRICS, porque também não tem sistema de saúde tão estruturados como o Brasil, né? Mas, comparando, por exemplo, a média da OCDE, realmente estamos atrás em termos de percentual do gasto público com saúde. E estamos atrás até dos Estados Unidos, que gasta mais do setor público do que o Brasil. Ali tem a questão dos gastos tributários na saúde, que aumenta um pouco os gastos, vou falar um pouco mais nisso, mas é uma discussão também que o governo tem sinalizado, que é a renúncia fiscal na saúde, né? A gente fez análise de distribuição do benefício, vou mostrar um pouco mais na frente, mas já que estou falando disso agora, o gasto tributário na saúde, principalmente nos planos de saúde, é altamente agressivo, né? Beneficia uma parte da população, que são os 10% mais ricos, né? Os 10, não só os 10, os 20, os 10 CIS mais altos de renda, né? Então, isso aí é uma coisa importante, porque esses gastos, apesar de ser 0,5% do PIB com saúde, ele é um gasto muito focado em uma parcela pequena da população. Mas eu vou voltar isso um pouco mais na frente. Então, assim, de um lado, realmente existe subfinanciamento, mas também existe uma crise fiscal sem precedentes, né? Em 2018, o déficit fiscal era 7,1% do PIB, e, nesse ambiente de crise fiscal, é difícil pensar que vamos aumentar os gastos com saúde, né? Então, assim, aqui tem uma estimativa do Banco Mundial, como é que a emenda do teto afetaria saúde e educação, de um lado saúde e outro educação. Então, é claro, existe um desafio fiscal, né? Assim, tem que ser feito mais com o que temos, porque não tem espaço fiscal para aumentar os gastos com saúde no médio prazo, né? Ou no curto prazo. O secretário mostrou algum aumento do orçamento da APS, né? O Ministério está fazendo mágica, realmente, mas é o caminho, né? Assim, se tem pouco, tem que saber priorizar aonde vai gastar. Aqui, como eu tinha falado, os desafios, né? Quais são os desafios da ineficiência, né? A gente fez os cálculos, se o aumento nominal dos gastos permanecer igual e o aumento nominal, claro, das ineficiências, até 2030 tem espaço de aumento de eficiência de quase 1 trilhão, né? Que, é claro, tem que ser discutido a emenda da Previdência, que é mais ou menos esse valor, né? Essa magnitude, né? Aí tem uma coisa importante, essa foi o que mostrou pela manhã, que esse gráfico do 1 trilhão ele não leva em conta envelhecimento populacional, nem aumento de doenças crônicas, recuperação tecnológica, etc. Só pensando no envelhecimento populacional, isso aqui é um gráfico da Secretaria de Tesouro Nacional, isso aqui hoje é 2017, obrigado. Em 2017, mais de 50% dos gastos com atenção de média e alta complexidade, que são mais de 40% dos gastos do SUS, vão para as pessoas de mais de 50 anos, que representam só 22% da população. Ou seja, tem um desafio de sustentabilidade muito grande no futuro, né? Porque essa parcela da população vai ser a maioria da população em breve, né? E os gastos com saúde, pelo menos na atenção de média complexidade, vão para essa parcela, esse grupo populacional. Então, dá uma ideia do desafio que temos. Então, o segundo desafio é a eficiência, né? O segundo desafio é a escala.
aqui na análise de eficiência que a gente fez, na análise municipal, a gente dividiu a atenção primária e a atenção de média e alta complexidade. O que é que a gente vê? Primeiro, a média e alta complexidade, você vê o gradiente, né, muito alto em termos de municípios pequenos, municípios maiores, e a gente está falando aqui de 50 mil habitantes. A gente nem está falando dos maiores de 300 mil, que estão no último grupo. Então, assim, na média e alta complexidade, que é a barra azul, você vê que tem 0,29 de eficiência na média nacional, né? Na barra vermelha, que é a atenção primária, tem 0,63. Assim, a atenção primária é mais eficiente na média do que a atenção primária, que é a atenção de média e alta complexidade. Mas o que chama atenção é o gradiente. Ou seja, município pequeno não consegue prover serviço de média e alta complexidade de forma eficiente. Aí que tem a ver com a pergunta que o Sérgio fez ao Erno pela manhã, Sérgio. Assim, está claro que na atenção primária, o município, mesmo um município pequeno de 5 mil, não consegue fazer relativamente bem eficiente. Mas na média e alta complexidade, não, de forma alguma. Então, daí a necessidade de regionalizar, talvez, a atenção de média e alta complexidade, e a atenção primária ainda continua, talvez nos arranjos que o Erno falou sobre municípios pequenos que quiserem entrar em consórcio, tudo bem. Mas, assim, olhando os dados, a princípio não tem uma dicotomia de fazer na atenção primária municipal e a média e alta complexidade regional, né? Mas a segunda, acho que o mais interessante aqui, é que você vê que só a partir de 20 mil habitantes os municípios conseguem ter a eficiência média nacional, né? E aí, todos devem saber, 75% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, né? Então, talvez assim, o maior problema do SUS não está no SUS, mas está no número de municípios pequenos que tem no Brasil, né? Então, esse é o primeiro desafio. É escala, tem muitas economias de escala na organização do sistema, muito fragmentado, né? E tem outra coisa, eu vou falar um pouco mais na frente, desses municípios de menos de 5 mil habitantes, o maior fator de ineficiência são os hospitais pequenos. Nesses municípios, 98% dos hospitais são hospitais de até 50 leitos. No Brasil, já tinha falado pela manhã, até 80% dos hospitais têm até 100 leitos. 80% têm até 100 leitos. 55% têm até 25 leitos. Ou, desculpe, 50 leitos, né? E aí, de um lado, aqui no outro, na minha esquerda, a gente fez análise de eficiência no âmbito hospitalar. Engraçado que o meu colega de Jerry Laford fez o mesmo estudo em 2008 e a mesma forma, né? A gente vê, quanto maior o hospital, não? Maior o tamanho, o número de leitos do hospital, maior a eficiência, né? Ou seja, os hospitais pequenos eles são altamente ineficientes. Existe uma escala quase linear, quase exponencial entre eficiência e tamanho do hospital. Então, esse dado da média e alta complexidade é diretamente ligado à questão da ineficiência do número de hospitais pequenos. Aí tem sempre essa discussão se os hospitais pequenos estão no município pequeno, estão no Amazonas, etc. Não é verdade. Esses hospitais estão no norte, só estão 8% dos hospitais. A maioria dos hospitais estão em 3 estados, desculpe, Minas Gerais, Bahia e São Paulo, que, não surpresa, são os estados com mais municípios, se eu não estou enganado, né? Então, não é fato que esses hospitais estão nos municípios remotos, né? A outra coisa é que, além de serem ineficientes, os hospitais também matam mais, né? Aqui tem um estudo do Noronha, de 2003, a gente já fez outro, mas acho que esse está bem claro, a relação entre volume e mortalidade, ou seja, o hospital pequeno tem menor volume e eles matam mais também. Então, assim, de novo, aquela coisa se a austeridade mata, a ineficiência mata e talvez até mate mais, né? E já está matando hoje, não está matando no futuro. Aí, o desafio da gestão, a gente comparou a eficiência dos hospitais de administração direta com a administração de OS aqui no estado de São Paulo. A gente não conseguiu fazer nacional, porque o Erno já falou do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, não permite identificar quem é OS e quem não é OS, mas o nosso amigo aqui de São Paulo, o Olímpio Bittar, fez o favor de identificar elas, então pôde fazer essa análise por OS no estado de São Paulo. E você vê que, em todos os indicadores, a OS são mais eficientes do que a administração direta. Aí, do lado, a gente fez análise de eficiência do DEA, a mesma coisa, né? Você vê, o uso do recurso e a qualidade e o resultado são muito melhores nas OS, apesar de que ainda OS é um tabu, né? Assim, já fomos acusados várias vezes de querer privatizar o SUS, né? Como se o mais importante for ter um SUS estatal na provisão do que um SUS público no financiamento, né? Que são coisas diferentes que não têm sido diferenciadas muito bem, né? Assim, você vai nos sistemas universais Canadá e Reino Unido, não existe provisão, existe em menor escala, mas a provisão não necessariamente é pública, né? O Reino Unido eu achava que era 7.500, mas o deputado Padilha me contou que é 22 médicos de saúde da família e não tem nenhum que são funcionários públicos, são entes contratados pelo Sistema Nacional de Saúde inglês. A produtividade do trabalho é outro desafio. Nas estimativas que a gente fez, existe a possibilidade de aumentar em até 5 vezes o número de consultas de atenção básica.
existe potencial de fazer, por exemplo, mais 80% de internações, mas eu vou ficar só na atenção básica, e acho que aí tem muito a ver com o que o secretário apresentou pela manhã, da questão de incorporar incentivos na provisão de serviço, pagamento por incentivo, incorporar a monitoramento dos resultados. E, de outro lado, falar um pouco, bem breve, do mercado de trabalho. Né? A gente fez algumas análises para observar a massa salarial e você vê que os médicos, em média, ganham 30%, comparado com os 10% mais ricos, mas também quando você compara com outros profissionais semelhantes. Né? Ou seja, tem uma questão de mercado de trabalho que precisa ser muito discutida. E, como eu falei pela manhã, talvez uma das soluções para a atenção primária não seria mais médico, né? Seria mais enfermeiras, que é como os outros países fazem, né? Em termos de aumentar o acesso, até o caso no Brasil de Florianópolis, que já faz isso com a enfermeira, né? Para ampliar o acesso à atenção primária. Aqui é um gráfico muito mais dado, mas tentando simplificar, existe também a questão da ineficiência alocativa. Né? Ou seja, a gente bota 45% do gasto do SUS na atenção de média e alta complexidade, que é altamente ineficiente, e bota só 16% na atenção primária, que dá melhores resultados. Né? Aqui a gente fez uma análise de produtividade e desempenho, basicamente tentando fazer assim, será que os municípios são ineficientes porque eles têm pouco recurso ou porque eles realmente gastam mal? E aí tem duas histórias bem diferentes. Na atenção de média e alta complexidade, que é o gráfico da minha direita, você vê que a maioria dos municípios ele tem baixa produtividade, baixo desempenho e, mais ou menos, você pode dizer, baixa produtividade. Né? Enquanto na atenção primária é o contrário, todos eles têm, a maioria deles tem alta produtividade e baixo desempenho. Então, o sumário aqui, a gente tem no relatório, posso passar, mas é que na atenção primária, a ineficiência dos municípios é principalmente relacionada à restrição orçamentária. Eles estão produzindo muito para o que eles têm. Se você aumenta o gasto com a atenção primária, você mais que aumenta o retorno do investimento. Os economistas gostam, né? A taxa de retorno ou o retorno marginal é mais que crescente, né? Tem a taxa de retornos crescentes. Então, assim, simplificando, cada R$1 posto na atenção primária vai dar um retorno em termos de eficiência maior do que R$1. Outra coisa que a gente fez foi analisar comparar a relação da eficiência na média e alta complexidade com a atenção primária. O que a gente observa é que quanto mais eficiente a atenção primária, mais eficiente a média e alta complexidade no município. Mas, melhor ainda, é retornos crescentes, ou seja, quanto mais eficiente, o impacto dela na eficiência do sistema como um todo é maior ainda. Ou seja, a melhor estratégia é aumentar a cobertura de saúde da família e melhorar a resolutividade da atenção primária. Né? E, acho, de novo, muitas coisas que foi falado pela manhã vai nessa mesma linha, nessa mesma conclusão. Isso não é só uma coisa do setor público, né? O setor privado já está fazendo isso. Né? No Brasil tem propaganda da AMIL, de outras propagandas falando do método de atenção primária, etc. Mas, tudo bem. Aqui um exemplo, né, o choque de realidade. A gente fala que internações evitáveis, foi 2 bi em 2016, já aumentou para 2018, mas aqui que a gente fez nesse gráfico aqui, assim, pegou o índice de eficiência da atenção primária dos municípios e o gasto com internações evitáveis. Você vê que assim, tem uns outliers lá em cima, mas você vê que, na média, a reta é negativa. Ou seja, uma atenção primária mais eficiente vai reduzir o número dessas internações. É claro, já esperamos isso, mas eu espero que aqui a gente traga evidência, né, os números. Né? Então, ou seja, aumentar a eficiência da atenção primária é um desafio e talvez seja uma das melhores soluções, se não a melhor, para o sistema único em termos de sustentabilidade. E aí, o desafio da qualidade. 3 em cada 4 brasileiros avaliam o sistema público de saúde como ruim ou péssimo. O André já mostrou um dado até com mais de 2018, que sobe para 40 um pouco. Aqui, essa é a pesquisa do Ibope, CNE Ibope. O que chama a atenção é que tinha falado pela manhã, a saúde consegue ser pior que a segurança pública, né? Em termos de percepção. É claro que a gente tem que dar um desconto, porque nem todo mundo utilizou o SUS, tem gente que só falar do Sistema Único de Saúde já acha que realmente não é bom, mesmo não tendo indo lá. Né? Mas existe essa percepção da sociedade que os serviços não têm qualidade, ou têm baixa qualidade, mesmo que não seja verdadeiro. Acho que alguém falou hoje que as pessoas até confiam no SUS, mas o problema é que não sabe ter certeza que vai lá e vai receber o serviço quando realmente precisa. E aí, uma coisa sobre a distribuição dos gastos. Né? Eu tinha falado um pouco no início, mas, primeiro, a atenção primária beneficia muito mais e quase majoritariamente os mais pobres. Os mais pobres usam a atenção primária como porta de entrada, ou seja, do ponto de vista da redistribuição, né, da equidade, é um gasto bem-vindo, não só da eficiência, mas como da equidade. E a linha vermelha são a população que tem seguro-saúde. Porém, os gastos tributários são regressivos. Né? Quando você bota os gastos públicos com saúde beneficiam os mais pobres, mas quando você põe o gasto público indireto, né, o gasto total fica menos progressivo, porque os gastos tributários são altamente regressivos. Beneficia uma parcela muito pequena da população. Lá, o quintil mais alto de renda leva 46% do gasto tributário. Né?
E aí tem umas coisas, por exemplo, se pensar no limite, né, se tem um sistema universal de saúde, funcionário público não precisaria ter seguro privado, financiado pelo Estado. Né? Assim, são as contradições que a gente tem, é claro. Não vou tirar o seguro de ninguém, mas é uma coisa a se pensar. Né? Ok, falei um pouco sobre desafios, estou correndo porque o tempo é curto. Aí, um pouco do documento que eu falei, claro, eu não vou falar sobre todos. A gente, nesse documento, está no site do banco, tem algumas propostas de reformas. Assim, a gente ressalta que as principais, que seria a implementação de redes, e, é claro, tem um sistema que tem altamente fragmentado. Então, não dá para o município de menos de 5 mil habitantes, ou menos de 20 mil habitantes, se você quiser, trabalhar e prestar serviço de saúde. Maior coordenação com o setor privado, foi falado muito aqui, o Leandro falou pela manhã, o André também tinha falado, assim, tem um desafio muito imediato, né, de coordenação. A gente tinha falado isso, já revogar a renúncia fiscal, parece que o Ministério da Economia encampou essa discussão. Está estimado em 13 bi, mas acho que é 18 bi ou 15 bi, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. E, de novo, é um gasto altamente regressivo. Tem que a provisão de serviços públicos de saúde, tem que fazer a diferenciação, né, entre o SUS estatal no financiamento. Acho que, do ponto de vista do Banco Mundial, se a gente olha os outros países, aqueles que têm financiamento público são os sistemas que têm maior equidade e também têm maior eficiência, os Estados Unidos, Suíça, etc. Mas tem que diferenciar o que é financiamento público e o que é provisão estatal. Né? O SUS estatal talvez seja o grande desafio de ser superado. Tem muitos gestores aqui que sabem a dificuldade de fazer a gestão pública no dia a dia. Né? Expandir a cobertura de atenção primária para 100%, né? Isso acho que já foi discutido aqui pela manhã. Agora, tem algumas coisas, por exemplo, a porta de entrada. Né? O André mostrou a charge, como é que chama? A charge. Isso, ok, vai nessa mesmo. Que o sujeito estava esperando na fila, mas não devia estar na fila. Né? O médico de saúde da família devia ser o coordenador da atenção. Todos os sistemas de saúde, o setor privado, outros países, você tem que ter alguma forma de racionamento. Né? Você não pode deixar abrir a porta e as pessoas demandam o que quiser na hora que quiser. Isso que fala em inglês, rationing mechanism. Né? Você tem que ter, todo sistema de saúde tem que ter. E o problema é que no sistema único de saúde, o racionamento é pela qualidade. Né? É o sujeito da fila que está lá. Mas quem tem dinheiro, ou vai para o doutor consulta, ou com um plano de saúde. Mas quem não tem dinheiro tem que ficar esperando até ser atendido e, talvez, em alguns casos, o resultado é trágico. Né? Então, assim, não adianta fazer o racionamento implícito, como a gente faz hoje, porque é altamente desigual e inequitativo. Né? Você tem que ter mecanismos explícitos, por exemplo, a porta de entrada. Né? Você não vai para um serviço de saúde, para um especializado, para um hospital, se você não for encaminhado pelo médico de saúde da família. Alguns países até distribuem a taxa. Você pode até ir no médico especializado se você não quiser atenção primária, mas você tem que pagar do seu próprio bolso. Tá? Ampliar o escopo de práticas enfermeiras, de novo, isso acho que é um assunto muito importante para a gente, não só no Brasil, mas em outros países. Você não tem como fazer serviço de saúde universal só baseado em médicos. E aqui no Brasil tem uma dinâmica, que não é só no Brasil, mas vários outros países, é o custo da formação. Né? A gente tinha falado com o Rudy no intervalo. Tem que fazer o cálculo da taxa de retorno de investimento em educação na saúde. Um dia que a gente fizer isso, a gente vai ver que não tem como esperar que o médico que pagou 8, 10, 20 mil reais por mês para formar, vai para o município lá que o secretário quer levar ele para praticar medicina de saúde da família, com especialização, etc. Isso não acontece e é muito difícil, não só no Brasil, em qualquer outro país. E racionalizar a oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares. Assim. Tem muito hospital de pequeno porte, o Brasil tem 80% de hospitais com menos de 100 leitos, como a gente sabe na literatura que 200, 250. Ou seja, tem que... Ou fechar é uma coisa drástica, mas tem algumas ideias de fazer cuidados intermediários, talvez unidade de saúde da família. A gente sabe também que muitos hospitais são Santa Casas. Né? Na quinta-feira tem um congresso em Brasília, eu vou convidar para participar. Eu até perguntei a eles se eles estariam interessados em fazer enfim, a mudança deles de hospitais para outras coisas. Eles topariam uma mudança dessa, mas o secretário já falou um pouco sobre isso. Mas tem que realmente é um ralo, né? Que a gente não tem sustentabilidade com o nível de ineficiência dos hospitais pequenos e, ao mesmo tempo, e eu ressalto, matam mais. Né? Aqui, por fim, André, para acabar, a gente tinha feito uns gráficos, só que tem duas coisas aqui. Que o primeiro precisa de um paradigma de financiamento, né? Ou seja, precisa de um financiamento que realmente incentive a mudança de comportamento, seja dos gestores profissionais, mas também precisa de uma mudança do modelo de atenção. Né? E, claro, de novo, a sincronização com o serviço de saúde de sistema de saúde suplementar.
Assim, primeira coisa, porta de entrada, eu tinha falado isso, que sempre é bom ressaltar, né? Essa coisa da integração do setor de saúde suplementar também, para as pessoas não, né? não furarem a fila, e principalmente também aumento, né? Primeiro coordenação dos cuidados, né? De novo, tem que ter um médico da família que coordene realmente, porque, assim, foi falado de manhã aqui a questão da atenção primária, certo? Mas tem uma coisa romântica, e os meus colegas do Banco Mundial contribuem para isso, que é o agente comunitário de saúde, que vai dar um soro caseiro, que vai fazer umas coisas que são importantes, em muitos lugares são importantes. Na África subsaariana é importante, talvez no Nordeste brasileiro, em muitos lugares são importantes. Mas essa visão romântica, a gente tem que evoluir. Né? O Saúde da Família 2.0, né? Que é, primeiro, resolução, ser mais resolutiva, ter exames sofisticados, que o Erno falou aqui bem, muitos exames que poderiam ser feitos, o sujeito que vai fazer um parto de vez em quando, mas uma atenção primária realmente que seja mais resolutiva e que tenha capacidade de regular o sistema como um todo. Né? E, por fim, como eu falei antes, durante a apresentação, o investimento da atenção primária tem um retorno maior por todas essas coisas que nós falamos. Né? Desculpe, eu falo uma coisa importante. Além da questão do acesso, tem a questão econômica. Né? A atenção primária, como regulador do acesso ao serviço, do ponto de vista econômico, é essencial. Você não consegue ter um sistema universal de saúde que é porta aberta e demanda espontânea. Né? Não tem. Você tem que ter algum mecanismo de controle da demanda. Então, essas são as coisas. Aqui, por fim, acho que uma coisa que o André falou, logo no início da apresentação, foi como o SUS é uma política social inovadora. Né? Foi um dos primeiros países do mundo em desenvolvimento a implementar a cobertura universal. Acho que o Banco Mundial tem contribuído ao longo dos anos com vários projetos, mas tem desafios, né? Desafios de investimento populacional, o desafio fiscal no curto prazo, que a gente espera que seja resolvido rápido. Mas, se não tiver uma mudança de paradigma, vai ser difícil a gente garantir a sustentabilidade do sistema como ele está hoje. E aí, de novo, eu tinha falado antes, o secretário não estava aqui, mas muito da reforma da atenção primária, do financiamento da atenção primária, vai justamente nesse ponto de vista de mudar o paradigma. Né? Então, nesse sentido, acho que a gente está caminhando no caminho certo, mas os desafios são grandes. Obrigado.